Os pisos condutivos, eles não perdem as propriedades, ou seja, um piso condutivo, quando ele tem que sofrer manutenção, é sempre primeiro pelo seu uso e pelo seu desgaste mecânico, do que pela perda da sua condutividade. Então, na minha experiência, nunca ouvi falar de um piso condutivo que tivesse que ser refeito, remodelado pela perda da sua condutividade ao longo dos anos. Mesmo com sistemas de limpeza ou coisas que são colocadas em cima, muitas vezes, um problema de sujeira? O piso condutivo, há que ter algum cuidado com o tipo de... Nos pisos normais, normalmente se colocam ceras, não é, para promover a maior resistência ao uso dos pisos, não é, maior resistência aos riscos, não é, ao tipo à abrasão que vai tendo. Nos pisos condutivos tem que se tomar algum cuidado, porque não pode ser usada uma cera normal. Existem produtos próprios para ser feita uma camada de proteção, digamos assim, para se manter a condutividade, não é? Para não haver ali uma barreira isolante entre o piso condutivo e o pé do funcionário, o carrinho, não é? E, ao mesmo tempo, dar essa sobrevida. Outra pergunta. Tem alguma linha de condutivos resistente mecanicamente a empilhadeiras e arraste de pallets? Há uma linha que é o uretano cimento, não é? que o engenheiro Danilo falou hoje de manhã. O uretano cimento, ele tem também uma versão condutiva. O uretano normalmente ele é tricomponente, como os senhores sabem. O uretano passa a quadricomponente, onde é colocado um quarto elemento, um quarto componente, não é? Que lhe dá uma capacidade condutiva. Então, esse tipo de pisos, eles têm umas características muito semelhantes de comportamento à resistência mecânica do uretano comum. A adição de stenders para a rampa não vai atrapalhar na condutividade, diminuindo o contato entre o grafite e outro? Uma pergunta muito boa e muito inteligente. Esse extender, esse produto, esse agente, vamos lhe chamar um agente tixotrópico, não é? Esse agente tixotrópico, ele, tanto num epóxi comum como num epóxi condutivo, ele é aplicado numa porcentagem ínfima. É um produto que ele é aplicado entre 0,5%, com o seu limite máximo nunca chegando aos 2%, o máximo 1,9%, quase 2%. Então, a sua porcentagem dentro da massa do epóxi não chega a atrapalhar a condutividade. A condutividade também ela é dada pelas fibras, não é? Pelas fibras condutivas, ou em certos materiais, por fillers condutivos ou fillers antistáticos também, mas dado este percentual ser tão ínfimo na mistura, não chega a afetar de forma significativa a condutividade do piso na rampa. Vamos lá. Para um piso condutivo, utiliza o mesmo primer epóxi? O material condutivo no uretano é fibra de carbono? Bom, são várias perguntas. Então, primeiro, para o piso condutivo, o mesmo primer epóxi isolante? Para um piso condutivo... A pergunta a pergunta é o seguinte: no piso condutivo, aquele primer que é utilizado, né, primeiro, o selador, é um primer normal ou ele é condutivo também? Não, é um primer normal. O primeiro primer...
Ok, Edson. Não, são dois sistemas. Eu vou então responder à sua pergunta de uma forma mais abrangente para clarificar para todos. No caso que foi a minha exposição foi maior, né, mais focada, no caso dos pisos condutivos em epóxi, que também há uma versão em poliuretano, aqui não estamos falando de uretano cimento, mas de epóxi ou poliuretano. O primeiro primer que é colocado por baixo do primer condutivo, ele seria o mesmo primer que usamos para fazer um piso epóxi normal, seja pintura, seja um autonivelante comum de epóxi. O primeiro primer é, de facto, o comum aos outros pisos epóxi. O segundo primer é que é o primer condutivo, que é o primer número 2 que entra. No caso do uretano cimento, penso que será a pergunta do Edson, o uretano cimento, pelo menos no nosso sistema, sei que há outros fabricantes, no nosso sistema, o primer do uretano, normalmente utilizamos uma chamada camada raspadinha, né, que é aplicada em cima de um substrato fresado, uma camada que o primer é o próprio uretano cimento, aqui estamos falando do uretano cimento, aplicado com um desempenho liso, né, como sabem, fazendo uma camada que penetra no substrato fresado e forma uma superfície lisa ainda com um acabamento meio texturado. Aqui é exatamente o mesmo procedimento, só que esse primer aqui, em vez de ser o tricomponente de um uretano comum, do uretano de cimento comum, ele é quadricomponente, é adicionado um filler altamente condutivo na mistura, de uma forma muito rica. Então vai formar, o primer é feito pela camada raspada, que fica com uma mistura muito rica de filler condutivo. Daí a outra camada, que seria a camada normal, né, de proteção no uretano, é a camada autonivelante, é aplicado o mesmo filler condutivo, mas porém com uma porcentagem mais pobre. A pergunta, ele também completando, ele pergunta qual a espessura máxima para você fazer com uretano condutivo. Você falou que em epóxi é 1,5 a 2, né? Ele pergunta, exatamente, é isso, exatamente. Né? E uretano, qual que é o limite máximo? No epóxi, eu como digo, só tenho... não posso falar pelo mercado todo, porque confesso que não conheço a fundo outros sistemas de uretano condutivo. Aqui o Danilo tem também um, penso eu, não é? No nosso é aconselhável ir até 3, 4 milímetros. O epóxi é que o filler que é colocado no uretano não são fibras. As fibras, elas têm um formato retilíneo, não é? Isso é um tipo de aditivo que se coloca para fazer o piso ser condutivo. É usado mais nos pisos condutivos autonivelantes de epóxi. O filler do uretano, ele não é em fibra. Portanto, é um filler mesmo na mistura. Então, permite espessuras um pouco maiores do que nos epóxis autonivelantes condutivos. Sim. Sim. Mais um aqui. É possível, sobre uma base de piso já executada em uretano, revestir um autonivelante condutivo? Quer dizer, então a ideia é a seguinte: se você já tem uretânica, né, revestida, e você faz um autonivelante condutivo sobre ele, o novo piso dará condutividade normalmente? Bom, aí temos um problema, aí temos uma questão que é a mesma, por exemplo, de fazermos um uretano em cima de outro uretano, que é um uretano de cimento, não é? Estamos falando de um uretano de cimento em cima de outro uretano de cimento. Como os senhores sabem, o uretano de cimento é um material que ele, quando está na sua fase de cura, normalmente, eu acho que a parte mais crítica é passado uns 3, 4 dias,
ele retrai. Nesse processo de retração, ele puxa muito o substrato. Se não tem uma aderência, um grip muito forte, uma ancoragem muito forte no substrato, tanto que é por isso que fazemos os cortes de ancoragem no uretano comum. Se ele não tem uma ancoragem muito forte no substrato, ele vai envergar, não é, nas laterais e junto de todo o tipo de elementos, Então, o que é que temos que fazer? Teríamos que fazer uma... Alô? Não, pode falar. Para reparar um uretano, teríamos que, o que é extremamente complicado, escarificar a superfície do uretano, que é complicadíssimo, mais vale retirar a camada de uretano que lá está, preparar de novo o substrato e voltar a aplicar um piso, porque a aderência entre dois uretanos é algo comprometida, é algo difícil e arriscado. Então, isso é válido para o uretano condutivo também. Uretano sobre epóxi. Ah, tá. Portanto, um epóxi condutivo sobre o uretano. Não, aí temos uma situação mais simples. Aí é mais simples, porque aí conseguimos agredir um pouco a superfície do uretano, que é muito resistente, mas se consegue agredir a superfície do uretano para lhe dar alguma ancoragem, alguma textura. Daí seria aplicado então um primer epóxi, aí, como se o uretano fosse o concreto, aí sim, aí poderíamos aplicar um primer epóxi, tendo o cuidado que neste primer, este primer teria que ter já alguma espessura para conseguirmos com o primer epóxi ter um bom nivelamento da superfície que judiamos de alguma forma, e depois seguir todo o processo, o outro primer condutivo e depois o epóxi autonivelante. Porque o epóxi ele já não puxa o substrato. Então o problema se torna muito mais simples. A pergunta deixar de ser feita. E depois que você fez tudo, você mede e está reprovado o piso. O que você faz? Normalmente eu corro para casa. É muito complicado para o fabricante e para o aplicador quando acontece uma solução dessas. Neste tipo de pisos, como o conjunto, a condutividade é dada por um sistema e não por uma camada, felizmente não é comum isso acontecer, mas isso, a maioria das vezes, implicaria na remoção do sistema pelo menos até ao primeiro primer e voltar a aplicar. Existe dentro da linha dos produtos com os quais eu trabalho, existe um recurso, mas que tem que ser avaliado se o cliente o aceita ou não, que é a aplicação de uma tinta condutiva com uma capacidade condutiva que é bastante superior ao piso autonivelante condutivo. Então, às vezes o cliente pode aceitar isto, só que uma tinta condutiva é sabido que vai ter uma manutenção mais cedo, com menos anos de uso, do que o piso original autonivelante que o cliente comprou. Então, é sempre aquelas situações que nós não vamos querer ter. Nos sistemas condutivos, a gente sabe que o piso de concreto naturalmente é dissipativo, né? Qualquer piso de concreto ele é dissipativo. Exatamente. É utilizado de alguma forma essa característica do piso de concreto nos sistemas?
apesar de ser uma característica interessante, ela acaba não sendo utilizada. Porquê? Porque, de uma forma indispensável, nós temos que aplicar o nosso primeiro primer epoxy, que discutimos ainda agora há pouco, e o nosso primeiro primer epoxy, não é, que vai ser o promotor da aderência e o selador, né, ele não é condutivo. E então vamos acabando por criar ali uma barreira isolante que não nos permite usar também a capacidade dissipativa do concreto, que seria interessante. Posso fazer uma intervenção em um piso condutivo após ele estar concluído? Dar um passo de máquina, por exemplo, ou instalar estruturas porta-pares, equipamentos? A pergunta é um pouco complicada, mas eu acho que... portanto, instalar peças, não é, em cima do... Peças pode, né? Mas ele fala em passar de máquina depois um tempo para poder reativar a condutividade elétrica, se houver problema de superfície. Passar uma lixadeira em cima do piso condutivo. Não, isso seria... Daria para fazer isso, não é recomendado, porque o piso condutivo, se for passar uma máquina em cima de um epóxi autonivelante condutivo, automaticamente vamos quebrar todo o brilho do piso, não é? E, portanto, se quisermos restaurar esse brilho, essa superfície, teríamos que passar a tal pintura condutiva, teríamos que passar uma pintura condutiva em cima do piso. Então, teoricamente, dá para fazer. Dá para fazer isso. Às vezes acontece em determinadas situações, já estou recordado de uma, pelo menos, em que teve que ser feito porque... no caso, foi aplicado um piso autonivelante, foi testado, estava tudo maravilhoso, mas com a colocação de equipamentos da parte do cliente final, acabaram danificando em alguns locais de uma forma severa a superfície, que ficou muito feia. Então aí teve que ser feita uma intervenção desse género, teve que ser feita uma lixagem e a passagem de uma pintura condutiva. Mas, como sabemos, não vai ficar, vamos ter duas camadas, um autonivelante pintado, ele não vai ficar com a mesma resistência monolítica que teríamos com um autonivelante monolítico original. Como é que eu tenho que proceder em fazer um piso condutivo num piso que já tem pintura, que já tem um revestimento? É um pouco na resposta àquela pergunta foi feita aqui, mas vamos dizer que agora tem um piso, não só uretano, tem uma pintura, já tem um piso lá. Qual que é o procedimento? Como é que eu tenho que proceder? Vamos imaginar que é uma pintura epóxi, não é? Outra, né? Epóxi, outra não poderia ser, né? Se fosse acrílico. Já vi uma situação em que nos pediram para aplicar uma pintura epóxi em cima de uma pintura acrílica, que é claro que não se pode fazer tal coisa. Pelo mesmo motivo aqui há que ter muito cuidado, não é? Porque quando estamos aplicando o nosso piso em cima de um piso velho, de outro revestimento já existente, nós estamos nos responsabilizando pela aderência e sobretudo pela aderência de um material, de um revestimento que não é nosso. Então nós estamos colocando, entre aspas, a cabeça no cepo por algo que não conhecemos em absoluto. Então, é possível se fazer? Deve ser muito bem analisado, porque estamos colocando a nossa responsabilidade, a nossa garantia em cima disso, né? Ser muito bem analisado a condição e a aderência desse revestimento que já existe, né? Se ele for epóxi, pode ser lixado e aplicado o nosso primer epóxi para termos uma camada
com uma química e uma característica homogénea em toda a superfície e seguindo com o nosso sistema. Mas temos que vamos nos segurar num material que não conhecemos totalmente, não é? As fitas de cobre, né, são utilizadas em que situação e de que forma? Num piso muito grande. Vamos pensar num piso assim que tenha 1.000 metros quadrados. Qual que é o... Perfeito, Alex. Então, isso nos leva àquela questão dos pontos de aterramento, não é? O ponto de aterramento, a fita de cobre, ela se coloca quando tem que ser colocada. Normalmente, não vou dizer que se evite, mas se coloca a fita de cobre quando é necessária e não colocar sempre em todas as situações por segurança. Ela não funciona assim. Porquê? Porque a fita de cobre ela é autoadesiva e ela, ao ser colocada, melhor ou pior, vamos ter ali um elemento estranho que dessolidariza um pouco a aderência entre o primer condutivo e o primer inicial, o primeiro primer epóxi. Vamos ter ali um elemento ali estranho no meio. Então, se pudermos evitar as fitas de cobre, nós normalmente usamos mais pontos de aterramento e tentando que com a colocação deles consigamos cobrir toda a área. Mas eu penso que a pergunta é, e se não der? Aí colocamos a fita de cobre, unindo, não sei se os senhores estão recordados daquele slide que eu mostrei as áreas de influência de um ponto de aterramento, aí colocamos uma fita de cobre unindo o centro de uma área de influência de um ponto de aterramento até ao centro. Quando eu digo centro, eu digo a periferia de 5 metros do ponto de aterramento, aquele centro maior do círculo de outro ponto de aterramento, fazendo uma ponte entre duas áreas de influência dos dois pontos de aterramento. Se considera que a fita de cobre ela consegue também coletar toda a eletricidade que vem todas as cargas que vêm pelo primer, também num raio de 10 metros para cada um dos lados dessa fita de cobre. Então conseguimos criar, com uma fita de cobre entre dois pontos, conseguimos criar um corredor de 20 metros, ou seja, 10 metros para cada um dos lados, coletando todas as cargas elétricas do piso nessa área. Então aí conseguimos fazer, é quase como unir os pontos, não é? Vemos os pontos que estão descobertos pelas áreas circulares de influência do ponto de aterramento e unindo-as, tentando que não fique nenhuma área em branco. Esse tipo de piso antistático pode ser aplicado pelo sistema airless? Acho que essa resposta vai ser em conjunto aqui. Eu acho que sim. Eu até humildemente vou confessar que eu pessoalmente não tenho experiência de aplicar um piso condutivo. Bom, o autonivelante obviamente não, né? Pintura condutiva, eu penso que sim, mas confesso que não sei. Eu não sei a granulometria, a dimensão do filler condutivo. E então eu não consigo responder essa pergunta nesse momento. Não sei se o Alex quer comentar isso aí. Eu acredito que é muito difícil justamente por essa questão do filler. Como o autonivelante com certeza não, porque a fibra jamais passaria pelos filtros e entupiria completamente a máquina. Na pintura, o filler, se passar pelo condutivo, daria certo. Mas aí nós temos uma outra questão, que normalmente as pinturas baixa espessura.
E o autonivelante, normalmente, a gente acaba dando com espessuras mais altas. A fazer experiências, desenvolver o sistema, né? Mas eu nunca ouvi falar nesse sistema condutivo sendo aplicado a via airless. Pergunta aqui. A fita de cobre não fica aparente quando aplicada apenas com uma pintura? Então, esse é um ponto importantíssimo. A pintura, de facto, ela é muito fina e a fita de cobre ficaria aparente com uma pintura. Mas a fita de cobre, lá está, ela é usada em conjunto sempre com sistemas de fibras condutivas, ou seja, sistemas autonivelantes. O sistema de pintura condutiva, a própria pintura tem um filler condutivo, ele é mais caro, mas o filler condutivo da pintura condutiva, ele é muito eficaz. E então ele dispensa o uso desse recurso das fitas de cobre. Qual é a espessura máxima da pintura condutiva? E quantas demãos você tem que dar de pintura condutiva? A espessura máxima são 800 micras. 800 micras tem que ser dada em 2 mãos. Já é bem espesso, 800 micras, né? Muito, né? Bastante. Como é que você garante, né, uma vez que a resistência elétrica ela é em função também da espessura, né, como é o sistema elétrico? Exatamente. Como é que você garante num sistema autonivelante de que você não vai ter variabilidade de resistência em função da aplicação? Você falou, aí uma pergunta até que eu estou fazendo, você falou a importância da planicidade do piso de concreto, né? Mas a gente sabe que sistemas autonivelantes, em várias situações, você não consegue ter uma espessura exatamente igual em todo o sistema. Isso não interfere nas medições? Sem dúvida, Alex, isso vai interferir. Tentamos, foi aquele ponto que eu foquei, né, que é importantíssimo a planicidade, é importantíssimo um aplicador experiente neste tipo de pisos. Eu diria que se tivermos 20 ou 30 aplicadores para aplicar um piso condutivo, serão 5. É um piso que ele está noutro patamar de experiência e de performance. É preciso, de facto, uma equipe muito boa e experiente. De facto, o que é que eu vou dizer? Seriam os mesmos cuidados que temos com um piso autonivelante de epóxi comum, que também bem feito terá que ter uma planicidade e uma espessura sem grandes variações, só que o piso epóxi comum, ele é estético, se tiver variações, elas não são visíveis, porque ele é autonivelante. Aqui temos o problema de que a variação de espessura, ela, apesar de não ser visível na superfície, que está muito bonito, ela vai ter essa característica de dar uma disparidade, um desvio no conjunto de medições. E dá mesmo. É comum e é tolerável quando se vai medir o piso. E aqui vou fazer um parênteses. Por exemplo, no nosso caso, nós fazemos uma medição da condutividade do piso logo após ter sido aplicada. Vamos com o aplicador e fazemos uma medição no dia seguinte, normalmente à aplicação do autonivelante, como cortesia, mas para a medição e o relatório da condutividade do piso tem que ser feita por empresa própria, ou seja, não é o fabricante que vai medir e garantir e fazer o relatório. São empresas especializadas e próprias que fazem esse relatório e que têm validade formal. Independentes. Mas voltando à pergunta, não é? Isso é só uma parte que eu achei interessante, mas voltando à pergunta, pela norma, não é? E a própria... é tolerado haver uma variação
uma dispersão, que é a palavra certa, Sim. no conjunto de medidas. Tanto até que a própria norma prevê que se houver uma medição muito ruim, que vai corresponder justamente a um ponto onde provavelmente o autonivelante ficou mais espesso. Então a norma já prevê que se possa colher outros pontos em volta, não é? E a medição também ela é aceita, o relatório é aceito com alguma dispersão. E que sempre acontece, isso é comum, sempre acontece uma dispersão. Eu posso-vos dar assim um caso comum, por exemplo, quando medimos um piso que é suposto ele dar naquele intervalo entre 10 à sexta e 10 à nona, não é? Vamos ter muitos valores ali, vou chutar assim muitos valores, 34 vezes 10 à sexta, 28 vezes 10 à sexta, mas depois em alguns pontos aparece 300 vezes 10 à sexta, 450 vezes 10 à sexta, ou seja, um valor que ele vai ser 10 a 15 vezes a medição noutro ponto afastado de 4, 5 metros. Mas é por isso que no início viram que a norma, tipo um piso condutivo, um piso dissipativo, ele tem um intervalo ali, porque justamente este tipo de medidas tem uma dispersão ainda considerável. Agora acabou de vez. Não. Vivemos vendo a foto. Eu vi uma foto você puxando o autonivelante, né? E o rodinho que estava puxando o autonivelante, ele era dentado, né? Estava dentro. Isso não traz as fibras junto? Você acaba não arrastando fibras nessa forma de aplicação? Não. É importante que a desempenadeira seja uma desempenadeira boa e específica para o trabalho. Mas de facto isso não acontece, Alex. Normalmente, como penso que os senhores conhecem, né, da aplicação dos pisos autonivelantes, se usa normalmente uma desempenadeira agora foi o meu, com o dente costuma ser o dobro da espessura do piso, para ela ser usada com alguma inclinação e nos dar aquela espessura exata que nós queremos, não é? Para 1.5 milímetros usamos um dente de 3. Mas as fibras, elas de facto são muito pequenas, então são muito pequenas e são muitas igualmente distribuídas pela mistura. Então, felizmente não chega a acontecer isso, embora, claro, Alex, que de 100 fibras vamos imaginar, por centímetro quadrado, dessas 100 haverá 38, estou chutando, não é? Haverá 38 que elas não ficam orientadas com a posição certa. Mas o dente, a passagem do dente não chega a influenciar nisso, felizmente. Na questão de abrasão, né, da resistência de abrasão entre um sistema convencional e condutivo, como é que se compara? É a mesma resistência, tem mais ou tem menos? Essa pergunta é muito interessante e eu até vou estender um pouquinho. A resistência à abrasão, existem, vamos ter que separar, não é? Vamos ter que separar se estamos falando de um uretano-cimento condutivo, que vai ter uma resistência à abrasão compatível com o uretano-cimento comum, ou seja, uma resistência à abrasão absurdamente grande. Se formos, e eu não sei se a formulação da pergunta foi vindo para os epóxis, não é? Também temos 3, 4 tipos de epóxis, epóxis um pouco mais rígidos, epóxis um pouco mais flexíveis, epóxis resistentes com resistência química melhorada. Então vamos ter uma ligeira flutuação na resistência à abrasão, mas ela vai ser muito semelhante à de um epóxi autonivelante comum. Não temos uma diferença assim maior. Agora, temos um ponto aqui que eu acharia interessante focar, que é o seguinte: o primer condutivo, pela minha experiência dos casos que vi,
devido à aplicação num epóxi comum, não é? Um epóxi autonivelante comum, nós temos o primer epóxi, temos o primer epóxi 100% sólidos, normalmente, e temos um autonivelante também 100% sólidos, aplicado, que no fundo a família é a mesma, só varia o pigmento que é colocado em cima no revestimento colorido, e em baixo o primer não o tem, e às vezes tem alguns fillers para preencher a porosidade do substrato, etc. Mas a família é muito próxima, não é? Quando temos, e se recordam dos slides, quando temos a aplicação de um primer condutivo no meio, entre o primer epóxi e o revestimento autonivelante epóxi, temos um primer condutivo no meio, um primer condutivo que é base água e riquíssimo em grafite, em fibras. Há outros fabricantes até que aplicam um primer e aspergem o elemento condutivo em pó em cima de um primer. Esse tipo de processo, qualquer dos dois processos, faz com que exista ali o elemento rico em grafite no meio, que infelizmente ele diminui um pouco a aderência entre camadas, relativo, atenção, que eu estou falando relativo ao primer epóxi 100% sólidos com o autonivelante comum 100% sólidos em cima. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que o facto de haver a interferência de um primer ali no meio, que não é da mesma família do que está em baixo e da parte de cima, vamos ter, eu penso e já vi que temos uma menor resistência ao impacto, à pancada. Então, o piso autonivelante, eu acho, e pelo que eu vi algumas vezes, eu acho menos resistente ao impacto do que um piso autonivelante comum. Por causa do primer, penso eu que é justamente isso. A medição da resistência é diferente? Ou seja, qual que é o momento correto de fazer essa medição para um relatório final? Você tem que esperar X dias ou no dia seguinte à aplicação já está com a medição completa, né? Então, a pergunta é se no tempo essa resistência está ganhando ou perdendo depois da aplicação. Perfeitamente. Perfeitamente. Ela pode, no caso do epóxi, os uretanos é diferente, não é? Os uretanos, sim, a resistência de facto deve ser tomada já uns dias passados, uns dias da aplicação, eu diria pelo menos 3, 4 dias depois da aplicação. No caso do epóxi, como ele não tem, aliás, o epóxi é inimigo da água, não é? Ele não tem umidade no epóxi, a resistência ou a condutividade, como queiram chamar, ela não vai ter muita influência sendo medida logo passado 24 horas da aplicação da última camada ou passado 5 dias. Não é tão sensível a isso. É muito mais sensível é justamente à umidade ambiente que está nesse dia na sala. Varia muito mais com essa condicionante. Novamente, uma pergunta sobre grandes áreas, né? Você vai aplicar esse condutivo, a pessoa pergunta se não é mais interessante, em vez de ficar passando fita cobre, fazer novos pontos de aterramento no meio do sistema, quer dizer, criar novos pontos de aterramento. Sem dúvida, sem dúvida. O mais interessante é sempre a criação de novos pontos de aterramento. Até porque, normalmente, quando temos grandes áreas, essas grandes áreas elas vão sempre ser preenchidas por equipamento. Nós vamos ter sempre equipamento em cima dessas áreas. E se vamos ter equipamento, desde que seja conhecida a localização desse equipamento a instalar, se recordarem até, por exemplo, um exemplo que eu mostrei ali que tem aquelas impressoras industriais, não é? Os pontos de aterramento eles foram colocados, posicionados por baixo
por baixo ou muito próximo, assim eu diria no rodapé, na periferia, desse tipo de equipamentos. E assim é muito mais favorável criar vários pontos de aterramento, muitos pontos de aterramento, pegando a localização futura desse equipamento e colocando os pontos em lugares onde não vão perturbar o tráfego dos funcionários em redor desse equipamento. Portanto, sim, a resposta é sim. Vamos lá. Talvez quem fez essa pergunta vai ter que ajudar aqui a dar uma completada para poder ter um bom entendimento. Mas caso o aplicador erre na aplicação da segunda camada da tinta condutiva, é possível aplicar a terceira camada e manter a condutividade especificada? Quem que fez essa pergunta aí? Bom, tá, então... Aí, o que é que acontece? Se for tinta condutiva, se estivermos falando de tinta condutiva, vai aumentar a espessura, mas a tinta condutiva, como ela não é... o elemento condutivo da tinta não são as fibras, mas sim um filler. Então, dá para ser feito esse reparo sem prejudicar muito a condutividade, como aconteceria com um piso condutivo autonivelante, em que o elemento condutivo são as fibras. Aí sim, aí teríamos um problema sério. Você consegue restabelecer a condutividade superfície, mas superfície e terra já não dá mais, porque aquela camada do meio já não está conduzindo. Estou certo? Estou errado nessa? Bom, essa parte da pergunta é uma parte que daria para pensar, porque estamos falando de uma pintura condutiva que deu problema pela sua condutividade ou que deu problema porque, por alguma razão, a aplicação não ficou com a estética perfeita. Tá. É que no caso da estética, e foi assim que eu interpretei a pergunta, né? No caso de um defeito na estética, facilmente podemos dar uma lixada, uma emparelhada, uma passagem, né? E aí aplicaríamos outra, e como é um filler que não é orientado, não é de fibras, mas é um filler, conseguimos dar uma passagem e aplicar outra de mão, e a condutividade não é tão afetada, desde que ela não chegue a retirar o primer, não é? A ter abrasão no primer. No caso de termos um problema na condutividade da pintura aplicada, bom, eu não tenho experiência desse caso, porque vamos imaginar que teria sido algum problema na mistura ou no material. Se fosse num caso desse e tivesse a condutividade prejudicada, aí teríamos que fazer a remoção. E seria um outro problema. Bom, pessoal... Há duas, né? Esse problema se divide em dois. Eu gostaria uma salva de palmas para o André Rosa. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela brilhante palestra e por tirar tantas dúvidas, né? Acho que essa discussão está sendo boa, porque a gente está podendo tirar as dúvidas e bombardear mesmo, e aqui não estamos poupando ninguém, tá certo? Bom, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter um novo coffee break, tá ok? Mas eu peço que todos estejam de volta aqui até às 14 horas, às 16 horas, porque nós vamos ter a última palestra e nós temos que encerrar exatamente às 17 horas. Então, para a gente poder avançar rapidão e aí concluir o nosso primeiro fórum. Muito obrigado, pessoal.